Olá pessoal, eu sou a Helenice, esse é o canal Visão Inclusiva. Estamos hoje aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma personalidade que está sendo homenageada em muitos lugares, no Brasil e fora do Brasil durante esta semana. Personalidade esta que foi e continua sendo muito importante para as pessoas com deficiência visual. Estou falando de Louis Braille, ou Louis Braille, que nasceu em uma pequena cidade próxima a Paris, a 45 quilômetros aproximadamente de Paris, na cidade de Couvray. Mas antes de continuar falando sobre Louis Braille, eu quero te pedir para você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, para você curtir, dar o seu like e se inscrever no canal para fortalecer o canal Visão Inclusiva. Bom, pessoal, estou mostrando para vocês aqui um banner que eu tenho aqui com todos os símbolos do sistema Braille, tá? Letras, sinais de pontuação e números. Só para vocês entenderem um pouquinho, o sistema Braille ele é baseado na combinação de 6 pontos, né? Cada célula Braille contém 6 pontos, 2 colunas de 3 pontos cada um. E a combinação desses 6 pontos é que formam as letras. Por exemplo, aqui, ó, a letra A é o ponto 1, a letra B é o ponto 1 e 2, e assim sucessivamente. A letra C é o ponto 3 e 4, a letra D é o ponto 1, 4 e 5, a letra E é o ponto 1 e 5. E aí as combinações desses pontos é que formam as letras, os sinais de pontuação e os números, né, os símbolos matemáticos. Então, gente, vou contar para vocês a história de Louis Braille, o criador do sistema Braille de escrita e leitura para pessoas com deficiência visual. Louis Braille nasceu na pequena cidade de Couvray, a 45 quilômetros de Paris, no ano de 1809. Morava com seus pais e dentro da sua casa o seu pai tinha uma oficina de trabalho com couro. O pai dele confeccionava materiais em couro, como selas e arreios de cavalo. E Louis Braille, como toda criança, gostava de ficar junto com o seu pai no momento que o seu pai estava trabalhando dentro da oficina e ficava observando. Era uma criança observadora, inteligente. E um dia, num momento de distração, de descuido dos pais, Louis Braille entrou na oficina para brincar de ser o pai, né? De ser o oficineiro como o pai era, né? E aí subiu numa cadeira, pegou um pedaço de couro, subiu numa cadeira próxima à mesa de trabalho de seu pai, e as ferramentas que ficavam penduradas acima da mesa, ele pegou justamente aquela ferramenta mais pontiaguda que era utilizada para perfurar o couro, e no momento de acidente, aquela ferramenta perfurou o seu olho esquerdo. Alguns historiadores dizem que ele caiu, tropeçou e a ferramenta perfurou o seu olho. Outros já dizem que ele, ao tentar furar o couro, a ferramenta escapuliu da sua mão e furou o seu olho esquerdo. O importante é que, lamentavelmente, ele teve o seu olho esquerdo perfurado e, apesar de ter sido socorrido com os poucos recursos que haviam naquela época, né, na medicina, ele perdeu logo o seu olho esquerdo. E mais tarde, aos 5 anos de idade, a infecção permaneceu, né, e passou para o olho direito,
fazendo com que ele perdesse também a visão do olho direito. Então, aos 5 anos de idade, Louis Braille se tornou uma pessoa cega, uma criança cega com deficiência visual. E o pai, percebendo, né, que era um menino interessado, inteligente, atento, observador, o pai dele confeccionou alguns materiais para ele, por exemplo, confeccionou uma bengala para ele se locomover dentro e fora de casa. Ele andava muito bem dentro da sua casa, nos arredores com seu cachorro. E o pai também confeccionou em um pedaço de madeira as letras do alfabeto com taxinhas em alto relevo. Então ele pregou taxinhas num pedaço de madeira, formando as letras do alfabeto, já familiarizando o Louis Braille com o alfabeto. Aos 7 anos de idade, Louis Braille foi matriculado numa escola regular, porém essa escola não tinha o recurso para a alfabetização de crianças cegas, e Louis Braille permaneceu ali durante algum tempo, estudando, porém com muita dificuldade, porque ele não sabia ler nem escrever. Ele observava e prestava bastante atenção no que os professores falavam, né, no que os alunos repetiam, porque o ensino era muito de forma oral, então ele aproveitava isso para memorizar aquilo que ele aprendia, mas tinha dificuldade porque não era alfabetizado, ou seja, ele aprendia as coisas ouvindo, mas ele não sabia ler nem escrever, né? Então, ele continuou ali. E aos 10 anos de idade, Louis Braille ganhou uma bolsa de estudo no Instituto de Meninos Cegos, que ficava em Paris. Então, aos 10 anos, ele deixou a sua família, deixou a sua casa e foi residir nesse instituto para crianças, para meninos cegos em Paris. Lá havia um sistema criado pelo diretor Raoui. Ele criou um sistema de ensino para as crianças com letras também em alto relevo. As letras que nós conhecemos do alfabeto eram costuradas em grandes pedaços de papel ou de tecido, e os livros eram feitos dessa maneira, as letras grandes, costuradas, e as crianças iam aprendendo, passando a mão por cima das letras em alto relevo, formando assim palavras, e com muita dificuldade formando frases, porém era um método difícil, até de manuseio, porque os livros se tornavam muito grandes e pesados e difíceis de manusear. Durante algum tempo, ele permaneceu estudando através desse sistema, e um determinado tempo, um militar do exército francês foi ao instituto para compartilhar com os professores, o diretor e os alunos um sistema que ele havia criado para se comunicar com os seus soldados no campo de batalha sem que chamasse a atenção dos exércitos inimigos. Era um sistema que ele deu o nome de escrita noturna. Esse militar, chamado Charles de Barbier, foi compartilhar esse seu invento com o objetivo de melhorar o aprendizado daquelas crianças, daqueles meninos, né? Tentar melhorar a vida deles. E durante algum tempo esse sistema foi até utilizado pelos alunos, pelo próprio Louis Braille, né? Que já tinha aí nessa ocasião seus 12 anos, mas o diretor Raoui insistia que o sistema que tinha que ser ensinado ali naquela escola era o sistema por ele criado, que era aquele das letras costuradas em papéis e tecidos em alto relevo. Porém, Braille gostou, se interessou por aquele sistema, mas os alunos, os demais colegas logo se desinteressaram, porque também era um sistema que não dava conta do ensino em si, né, da escrita e da leitura, porque esse sistema era feito com pontos e linhas em alto relevo em um determinado material, uma placa, que continha pontos e linhas em alto relevo, mas
esses pontos e linhas em alto relevo apenas formavam palavras de comandos utilizados na guerra, e não dava oportunidade de eles criarem, de eles escreverem palavras, né, de eles montarem palavras, porque já eram palavras prontas, eram sinais que demonstravam palavras prontas já. Então, não foi um sistema aprovado nem pelos professores, nem pelos alunos depois de um determinado tempo, né? Mas Louis Braille utilizou aquele sistema e ele se interessou por aquele sistema de escrita noturna criado por Charles Barbier, e a partir desse sistema, Louis Braille desenvolveu o sistema Braille de escrita e leitura, porque ele utilizou aquele sistema, aquele modelo, e criou o sistema Braille, que é um sistema feito através de pontos em alto relevo. E olha só, ele utilizou a princípio uma ferramenta igual àquela que lhe perfurou os olhos, para fazer a perfuração no papel e começar então a criar esse sistema. Ele foi fazendo as perfurações, utilizando essa ferramenta para que ficasse em linha reta. Ele utilizou um material, né, um instrumento parecido com uma grande régua, e ele foi criando o seu sistema. Com 63 símbolos, né, com 63 pontos, ele criou o sistema Braille de escrita e leitura para pessoas com deficiência visual, que é utilizado até hoje. Porém, esse sistema que ele criou aos 15 anos de idade não foi aprovado pelo diretor da época, que inclusive não só ele desaprovou o sistema, como também queimou materiais confeccionados por Louis Braille com o seu novo sistema. Depois veio outro diretor que permitiu que esse sistema fosse utilizado, mas não foi totalmente aceito, não foi totalmente regulamentado esse sistema. Apenas 2 anos após a morte de Louis Braille é que esse sistema foi regulamentado pela França como sistema de ensino para alfabetizar crianças com deficiência visual, né? E Louis Braille criou não só esse sistema de comunicação, né, de escrita e leitura para pessoas com deficiência visual, como ele também criou um sistema para se comunicar com as pessoas que enxergavam, mas que não conseguiam entender o seu sistema Braille. Então ele criou um outro sistema também de letras em alto relevo, as letras que nós conhecemos em alto relevo, para se comunicar com as pessoas. E na casa de Louis Braille, na casa onde Louis Braille nasceu, naquela cidade de Couvreur, na França, lá em Paris, perto de Paris, hoje se tornou um museu, né? E existe um vídeo no YouTube que eu recomendo que vocês assistam, A Incrível História de Louis Braille, um vídeo feito por um repórter, por um fotógrafo brasileiro que mora e reside na França, que trabalha na França. E ele foi fazer essa visita neste museu e foi mostrando e fazendo a descrição detalhada de cada lugar daquela casa, de cada item, de cada objeto, inclusive do material confeccionado por Louis Braille, cadernos, cartas escritas por ele no sistema Braille e no outro sistema que ele criou para se comunicar com os que enxergavam, né? Eu aconselho que vocês acessem esse vídeo no YouTube, A Incrível História de Louis Braille. Louis Braille foi uma pessoa persistente, perseverante, que não se deixou abater, né, pelos impedimentos, pelo acidente que lhe tirou a visão. Ele
foi uma pessoa que lutou pelo próprio ensino, né? Pelo próprio aprendizado, criou esse sistema. Ele, dentro desse instituto, ele aprendeu música também, foi um pianista reconhecido, se tornou inclusive o organista oficial da Igreja de Notre Dame, porém faleceu muito novo, aos 43 anos, em função de uma tuberculose. Como eu disse, apenas 2 anos após a sua morte, o sistema Braille foi oficialmente reconhecido na França. Anos depois, esse sistema chegou na América do Norte, depois foi se estendendo para outros países, chegou ao Brasil posteriormente, né? Aqui no Brasil é um sistema utilizado para alfabetizar crianças e também para o ensino dos adultos. Eu, por exemplo, comecei a aprender o Braille há pouco tempo e é um sistema muito interessante. A gente utiliza para a escrita, a gente utiliza 2 instrumentos. Um é a reglete, né, que é uma prancheta com uma reguinha, com várias celinhas ali que a gente vai perfurando em cima do papel com uma punção. A gente vai perfurando ali e vai fazendo a nossa escrita. Ou então com a máquina Perkins Braille, que é uma máquina específica para a escrita do Braille. E a leitura é feita com a ponta dos dedos. Então, esse vídeo hoje é para deixar essa homenagem. O dia 4 de janeiro é o dia de nascimento de Louis Braille, 4 de janeiro de 1809 ele nasceu e faleceu em 6 de janeiro de 1852. Então é uma semana em que muitos municípios, muitos lugares, muitas cidades, muitas instituições estão fazendo os seus homenagens, os seus eventos para homenagear Louis Braille, que teve a sua vida transformada por conta de um acidente, mas pensou, né, idealizou esse sistema que transformou a vida de muitas outras pessoas e continua transformando a vida de muitas outras pessoas mundo afora até hoje, porque muitas pessoas com deficiência visual tem a possibilidade de se comunicar. Não existe sistema tecnológico, não existe aplicativo, não existe leitor de tela, nenhum sistema tecnológico substitui a importância do Braille na vida das pessoas com deficiência visual. Em muitos produtos nós encontramos o Braille como em medicamentos, nas caixas de medicamentos, aqueles furinhos que vocês veem nas caixas de medicamentos não é um enfeite, é o nome do medicamento em Braille. Em alguns produtos de algumas marcas existe também a indicação em Braille. Elevadores, se vivemos numa sociedade inclusiva, nós vamos encontrar elevadores com indicação em Braille, placas indicativas em Braille, enfim, é um sistema importante para facilitar a vida da pessoa com deficiência visual. Fica aqui a nossa homenagem a Louis Braille, como é conhecido no Brasil, ou Louis Braille, como foi conhecido na França e no mundo inteiro. E um fator interessante também da vida de Louis Braille é que ele é comparado aos maiores inventores do mundo, né? As maiores celebridades do mundo. Inclusive na França existe um cemitério, Panthéon, né? Onde estão enterrados celebridades do mundo francês. Muitas figuras importantes estão enterradas ali. E quando do falecimento de Louis Braille, ele foi enterrado na sua cidade, mas posteriormente Panthéon, né, essa instituição, esse cemitério, solicitou
que os gestos mortais de Louis Braille fossem transferidos para lá, por ser ele reconhecido como uma celebridade, como uma pessoa de importância para a França. Para não deixar a sua cidade, né, sem os seus gestos mortais, o corpo dele foi dividido. Então, as mãos de Louis Braille estão hoje enterradas em Couvray, que é a sua cidade natal, no cemitério da igreja local, e o restante do seu corpo está em Panthéon, que é esse cemitério onde estão os gestos mortais de muitas celebridades da França. Na casa de Louis Braille, que virou um museu, foi criado também um jardim sensorial com corredores sensoriais dos sentidos, né, do olfato, do paladar, do tato e da visão. Muito interessante. Assistam esse vídeo que eu falei, a incrível história de Louis Braille, tenho certeza que vocês vão gostar. Então, eu espero que vocês tenham gostado também dessa história que eu contei de Louis Braille e que vocês incentivem, né, sejam incentivadores do ensino do Braille, que sejam interessados em aprender também, professores, profissionais da educação, gestores, que se interessem em incentivar o ensino do Braille nas escolas, e tanto para crianças quanto para adultos, né? Porque hoje existem muitos adultos que estão aprendendo Braille hoje, porque é uma forma de facilitar a nossa comunicação. Então fica aqui a nossa homenagem, um abraço para todos e até o próximo vídeo.